Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano, depois de um longo período sem publicar nenhum material. E agora nós vamos entrar no novo foco. O foco agora vai ser o trabalho direcionado para as pessoas que estão, como chamam de desigrejados, né? Essa palavra ainda não existe, por enquanto, no dicionário, mas é uma palavra muito utilizada para aquelas pessoas que abandonaram ou deixaram a sua congregação. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, quero iniciar nesse tema e, e a questão também não é só falar do tema ou simplesmente tem pessoas que trabalham muito para tirar as pessoas da igreja, isso não é um trabalho, né? Não é essa a visão. A visão é santificação de pessoas. Então, nós vamos falar hoje sobre o desigrejado. Será que eles estão com razão ou estão sem razão? E uma outra questão também. Além de nós falarmos sobre a questão do desigrejado, nós vamos também falar como esses desigrejados, os que porque há vários tipos, né, de desigrejados, nós poderíamos resumir em dois. Poderíamos resumir em dois grupos, né? Tem o pessoal que é desigrejado porque não quer compromisso com a verdade mesmo e quer viver a sua própria vida. E tem a pessoa que é desigrejada porque ela foi, ela não se adaptou, ela não vê verdade aonde ela está e ela acaba abandonando a congregação. Então, para as pessoas que amam a Deus e não estão satisfeitas por estarem desigrejadas, há uma forma de adoração. Nós vamos começar a tratar sobre isso, né? Vamos tentar falar sobre isso e esteja você aonde estiver, você pode sim ter comunhão com Deus. Se você não tiver uma igreja que esteja de acordo com a Bíblia, se você não encontrou uma igreja que esteja vivendo verdadeiramente os mandamentos, ensinando os mandamentos de Deus, você pode sim, sozinho, ou com mais uma pessoa, ou com duas, ou com três, adorar a Deus e ter comunhão com Deus sem depender de uma instituição, ok? Então, hoje, o vídeo de hoje, eu quero falar sobre a questão do desigrejado, tá? Por que há tantas pessoas desigrejadas? Eu não vou tratar, na verdade, eu até citei, mas nós não vamos falar da pessoa que não quer, que é desigrejada porque a Bíblia fala não rouba, ela quer roubar. A Bíblia fala não adultera, ela quer adulterar. A Bíblia fala não dê falso testemunho, ela quer viver mentindo. A Bíblia fala não, que nós devemos guardar na nossa língua, ela quer falar da vida de todo mundo. Então, esse é um tipo de desigrejado para qual só mesmo a misericórdia de Deus para levar ao arrependimento e haver uma mudança. Então, esse tipo de desigrejado nós não vamos tratar. Agora eu vou falar de um outro tipo de desigrejado. Aquele que saiu da sua igreja porque estava vendo que as coisas não estão como a Bíblia, não como ela quer. Porque tem pessoas que querem viver como elas querem, né? Que é uma igreja, que a igreja seja do jeito dela. Não, também não vai ser o caso aqui. Nós estamos falando de pessoas que, por exemplo, elas estão numa igreja e aí ela está vendo que a Bíblia está dizendo para ir por um caminho e a igreja e toda a teologia está indo por outro e ela está triste com isso. Isto, na minha visão, na minha opinião, é um sinal de que Deus tem um chamado para a verdade na vida dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados. Ora, quando há muitos chamados, aonde esses chamados geralmente se concentram? Nas religiões, nas mais diversas. Porém, poucos são escolhidos para o reino de Deus. Talvez até mesmo da religião, Deus tire da religião para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, existe esse chamado. Né? Por exemplo, eu no passado mesmo, eu participava de várias igrejas e tinha campanhas, eu me sentia mal porque eu esquecia de todas as campanhas, leva o lencinho, leva isso, leva o envelope, leva aquilo outro, eu esquecia e eu achava que eu era um relaxado, mas não era que eu era relaxado, era porque Deus já estava me despertando para uma verdade.
E a verdade dele não está em campanha, não está em envelope, não está em amuleto para você carregar, flanelinha para você passar no banco, nem sola, uma forma de sola de sapato para você colocar dentro do seu sapato, para onde você pisar ser abençoado. Isso tudo são fábulas, isso tudo são frutos de quem não conhece a palavra de Deus e fica inventando histórias, né? Histórias com E. Então, vamos para a Bíblia, né? Ver o que a Bíblia fala sobre essa questão da ovelha desgarrada. Porque a Bíblia fala que o bom pastor é aquele que, quando ele tem 100 ovelhas, e uma delas se desvia, ele deixa as 99 no aprisco, e ele vai atrás daquela ovelha que está afastada, está perdida. Esse é um costume pouco praticado hoje em dia também. Mas a questão agora não é essa ovelha que se desgarrou. Realmente, às vezes a pessoa está no caminho e ela, por um problema, por uma queda de algum pecado, enfim, ela se desvia. O bom pastor é aquele que vai trazê-la de volta para o rebanho. Ok? Agora, a Bíblia também fala de um maior número de pessoas como ovelhas desgarradas. Veja o que diz lá em Jeremias, capítulo 50, versículo 6. Aqui está. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Então vamos analisar essa primeira parte. O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Então veja, Deus está dizendo através do profeta que o povo dele tem sido ovelhas perdidas. Olha, um povo é mais que uma pessoa. Um povo é um grande número de pessoas. E Deus está dizendo através do profeta que o povo dele tem sido ovelha perdida. Como um povo, uma ovelha se perder e o pastor vai e busca de volta? Mas como um povo pode ser ovelha perdida? Todo um povo, tanta gente, por que isso acontece? A Bíblia fala também. Olha aqui. Veja o que diz aqui. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Então veja só, a Bíblia está dizendo que Deus está dizendo aqui através da palavra, o meu povo tem sido ovelhas perdidas, né? Ovelhas desgarradas. E aí, em sequência, a palavra diz, os seus pastores a fizeram errar. Ou seja, essas pessoas tinham ou têm os seus pastores, os seus mestres, aqueles que orientam essas pessoas. Só que Deus tem um povo, porque não é nós que levantamos a mão e aceitamos Jesus, como dizem por aí. A palavra de Deus é muito clara. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então, Deus escolheu as pessoas. Só que as pessoas elas vão congregar e os seus pastores estão desviando essas pessoas, estão fazendo essas pessoas errarem. Então isso é algo muito sério. Então o erro que nós estamos falando aqui, como já foi dito, não é aquela pessoa que abandonou a congregação porque ela quer viver no pecado. Aqui está dizendo que as pessoas que estão fazendo parte, estão ali se reunindo para ser povo de Deus, elas estão desgarradas, elas estão fora do pastor verdadeiro. Por quê? Porque os pastores que as conduzem estão desviando elas para os montes, né? Então, o monte muitas das vezes ele é visto como um local de adoração. Seus pastores as fizeram errar, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Então, os pastores deixaram com que aquelas ovelhas se desviassem para os montes. Só que no monte, eu vou até fazer um paralelo aqui, que não é exatamente isso que a palavra está dizendo. Mas muitas pessoas buscam uma grande espiritualidade, né? Principalmente quando você fala de ir no monte, nossa, é uma coisa, olha, o fulano vai no monte orar, olha que santidade. Então as pessoas elas querem realmente buscar uma santidade quando elas buscam a Deus. Só que ao invés de buscar da maneira certa, a santidade verdadeira, que é seguir os preceitos, os mandamentos de Deus, os pastores falam o que para elas? Não, a lei de Deus já passou, você está na graça.
Então vamos lá, vamos no monte, vamos jejuar, vamos orar, que é muito bom, vamos fazer isso, vamos fazer campanha, vamos fazer voto, vamos fazer um monte de coisa, e ela acha, nossa, como eu sou espiritual. Como eu sou espiritual, olha, doei meu salário esse mês para a igreja, ó, doei o carro para a igreja, olha que espiritualidade. Levar ela para um monte, mas um monte que não tem nada a ver com a verdade. Para um monte que eles mesmos construíram. E aí, diz aqui, olha, só que elas não ficam no monte. Olha só, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro. O que é outeiro? Outeiro são montes menores, mais baixos. E estes outeiros na Bíblia, ele diz respeito a adoração ilícita, adoração pagã. Adoração que não é correta, adoração que não é verdadeiramente para Deus. Então, aqueles que os pastores fazem elas errarem e deixam que elas vão para o monte. Elas vão buscar uma santidade, mas que não. A santidade está perto, está na mão dela, é a Bíblia, ela viveu o que a Bíblia diz, ela viveu, vamos falar assim, o Antigo Testamento, ela começar pelo Antigo Testamento, porque ali está a vontade de Deus. Então, as pessoas elas começam a buscar a Deus, e aí os seus pastores, ao invés de levar as pessoas para a Bíblia que está nas suas mãos, levam ela para os montes que eles mesmos escolhem. E aí a pessoa, a santidade é viver a palavra de Deus. É entrar na palavra, entrar nos mandamentos de Deus. Nos mandamentos de Deus já vai encontrar os moedim, né, os compromissos, as festas de compromisso que o povo de Deus tem. Mas tudo isso foi tirado na teologia. Tudo isso foi tirado. Porque os pastores, ao invés de levar as pessoas para a simplicidade da Bíblia, levaram para os seus montes. E dos montes, essas pessoas passam para os outeiros, para lugares de adoração pagã. Quer ver uma? Vamos direto nela? A adoração dominical. A palavra de Deus diz, lembra-te do sábado para o santificar. Essa é uma palavra, mas se você olhar na Bíblia, tem várias passagens. O sábado é um dia especial para Deus. Deus tem algo muito grande, especial com o sábado. Mas, o que a teologia diz e ensina? Todos os dias são iguais para Deus. Todos os dias nós adoramos a Deus. Ora, se você é uma pessoa que dedica 10 horas por dia da sua vida, todos os dias para adorar a Deus, então faz o seguinte, continua adorando 10 horas por dia, continua dedicando as suas 10 horas por dia, se tiver alguém que faça isso, acho difícil, mas se tiver, continua fazendo, seja 1 hora, seja 2, seja 10. Continua. Só que quando chegar no sábado, faz 11 horas, faz 12. Faz algo a mais. Porque o sábado tem que ser especial, senão você está profanando. A palavra profanar você pode procurar no seu dicionário. Profanar, tornar comum. Quando a teologia diz que todos os dias são iguais para Deus, está fazendo do sábado um dia igual a segunda, a terça ou a quarta. Está tornando como um dia comum. Eu não vou dizer que está tornando igual ao domingo, porque não está. Porque aí, nesses outeiros, a adoração ilícita geralmente é no domingo. Então, essa adoração dominical faz com que as pessoas honre mais o domingo. Honre o domingo como um dia santo, quando na verdade ele não é. E por que isso acontece? O meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro. E qual que é a consequência disso? A consequência está aqui, olha. Esqueceram-se do seu redil. Redil, o que é redil? Veja aqui, eu creio que vai dar para você ver. Vamos ver aqui a palavra redil. Essa palavra está aqui, ó. Ela vem de rebetz, de uma palavra hebraica. Lugar de repouso ou de habitação, lugar de repouso. Então, as pessoas foram buscar a Deus, os seus pastores desviaram essas pessoas, fizeram essas pessoas errar, deixaram essas pessoas irem para os outeiros,
Deixar essas pessoas irem para os montes, dos montes elas foram para os outeiros, para o lugar de adoração pagã, e deixar o local de repouso. Resta um Shabat para o povo de Deus, é o que a Bíblia diz. Ou resta, como está provavelmente na sua Bíblia, resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse que a Bíblia fala? É o Shabat, é o milênio shabático, é o descanso, representa a salvação do povo de Deus. Mas o povo esqueceu a sua salvação. Por quê? Porque a salvação está na palavra de Deus, está nos mandamentos de Deus. Lógico, ninguém vai cumprir os mandamentos, precisamos da graça. Mas eles estão lá. E aí, isso aconteceu por milênios. Isso veio acontecendo não só aqui com a teologia cristã. Isso aconteceu com os judeus também. Eles eram rigorosos na religião, mas eles também deixaram o seu redil. Eles também deixaram a adoração. De outras maneiras. Eles diziam que amavam a Deus, mas os conceitos humanos, os conceitos dos rabinos mais ilustres que eles têm lá, que escreveram o Talmud, eles fazem o quê? Eles acabaram por deixar o seu redil também. Quando Jesus veio, ele encontra Pedro, João, Tiago, aonde? Na sinagoga? Não, um estava pescando, o outro estava debaixo da figueira lendo. Estavam pessoas que estavam fora. Por quê? A resposta também está aqui. Veja o que diz aqui, olha, Mateus 15, 24. Veja o que diz a palavra de Deus. Jesus disse, ó, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só. Jesus, ele veio lá, o profeta Jeremias falou, Deus disse, o meu povo tem sido ovelhas perdidas. Agora, para arrumar isso, como é que se arruma isso? Jesus mandou os profetas, mandou matar os profetas, perseguiram, fizeram de tudo. Então Jesus vem, ele mesmo, né? Deus se veste de homem, de pele humana, e desce para a terra. E ele vem fazer o quê? Olha só, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? Então veja bem, Jesus foi enviado para ajuntar essas ovelhas perdidas. Essas ovelhas que saíram do templo. Essas ovelhas que saíram daquela igreja, daquela sinagoga, daquele templo, daquele sistema religioso corrompido. Porque já nos dias de Jesus já estava corrompido e hoje continua da mesma forma. Ou não sei se está pior ou menos pior, eu já não sei. Mas, veja só, Jesus veio para fazer essa seleção. Então não pense você que a igreja cheia de gente é uma igreja salva. Quem é salvo são as pessoas que Deus escolheu. E muitas delas estão sendo ovelhas perdidas, ovelhas que se afastaram, ovelhas que já não estão mais aqui porque elas estão tristes. É triste você ler, eu que passei por isso, você lê lá que sábado é o dia santo do Senhor, e você olhar para a sua igreja, o sábado lá, umas mandam lava a igreja, é um dia de descanso, mas é o dia que muitas igrejas colocam os obreiros praticamente como escravos para lavar a igreja, esfregar chão. É uma afronta isso. E aí no domingo, que é um dia comum, eles santificam aquele dia. E a gente sabe por quê, né? A gente sabe que, na verdade, isso tudo faz parte de um trabalho, né? do antinomos, anticristo, como falam, né? E esse anticristo, ele já apareceu já faz muito tempo, né? Faz mais de 2000 anos que o anticristo se fez, né? Se manifestou na Terra e ele tem grandes congregações. Mas vamos dar seguimento. Em Mateus 24, veja o que diz aqui, ó, em Mateus 24, 11. Por quê? Deixa eu só fazer um complemento. Por que então? O que está acontecendo, né? Sabemos aqui por Jeremias que o povo de Deus tem sido ovelhas perdidas e que esqueceram o seu repouso. Em Mateus 15, 24, Jesus diz, eu não fui enviado senão
para as ovelhas perdidas. Jesus não veio para outra coisa, ele veio para reunir as ovelhas perdidas. Esta é a sua missão. Né? Ele veio pagar, sim, ele veio pagar o preço do pecado pela humanidade. Só que muitos são chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos, ele veio reunir. Ele veio reunir. Ele está reunindo até o dia da sua vinda. Agora, por que as pessoas são enganadas? Por que as pessoas vão buscar a Deus e acabam se afastando de Deus? Isso aqui está em Mateus 24, a partir do versículo 11, que diz aqui, olha, levantar-se-ão falsos, muitos, não são poucos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então vamos aqui. O próprio Senhor Jesus diz que levantar-se-ia muitos falsos profetas na terra. O que o falso profeta faz? Engana, leva as pessoas a ser contra os princípios de Deus. O falso profeta vai dizer para você, a lei já passou. Porque Jesus disse, a lei jamais passará. O falso profeta fala, não, a lei passou. E as pessoas têm ouvido quem? A Bíblia ou o profeta que fala que a lei passou? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então veja que as pessoas serão enganadas. As pessoas serão enganadas pelos falsos profetas. E aí diz mais, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então veja, primeiro quadro, haverá muitos falsos profetas. Cada falso profeta tem um monte de pessoas atrás dele. Então, há muitos falsos profetas, há multidões de pessoas sendo enganadas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, primeiro nós temos muitos falsos profetas. Atrás de cada falso profeta, muitas e muitas pessoas. E aí esses falsos profetas praticam o quê? A iniquidade. Porque nós já vimos que o culpado, né? Já vimos lá em Jeremias que os pastores fazem as pessoas errarem. Falsos profetas fazem as pessoas errarem. E aí, como que faz as pessoas errarem? Pela iniquidade. Olha, né? Então imagina, multidões, muitos falsos profetas, e agora o quê? Multiplica a iniquidade. Aquela multidão de pessoas, guiadas por muitos falsos profetas, praticam a iniquidade. Por quê? Porque aprenderam com os falsos profetas a iniquidade. E aí, por praticarem a iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Por que quase todos? Porque tem aqueles que vão buscar adorar a Deus. Mesmo que veja que está tudo corrompido, ele vai buscar adorar a Deus. Ele vai buscar a verdade, não vai abandonar. Porque a Bíblia também diz que a coroa da vida será dada para aquele que vencer, para o vencedor. Né? Nós não podemos desanimar, nós temos que vencer. Como diz aqui no versículo 13, olha aqui o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, às vezes a pessoa fala assim, a igreja está esquisita, vou sair. Pronto, saí. Não, saiu? Tá. Estava estranho? Tá fora da palavra? Tá. Então, se você está fora da palavra, você fez bem. Agora, não saia da presença de Deus. Persevere em buscar a Deus. Não tem ninguém, busca sozinho. Busca com a tua Bíblia. Estuda a Bíblia, estuda os mandamentos de Deus e pratica a palavra. Porque assim você vai estar perseverando e haverá salvação. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É os que perseverarem, não os que abandonarem e ficar largados sem uma instrução. Nós precisamos da instrução de Deus.
Agora, para a gente finalizar, eu só quero dizer para você algo muito importante. Que as pessoas falam assim, mas iniquidade é matar, roubar, falar mal dos outros, apesar que a gente vê muitas coisas assim em vários locais. Porém, a iniquidade, se você já viu os vídeos anteriores, você já sabe o que eu vou falar. Se você não viu, talvez seja novidade. A Bíblia está falando da iniquidade, mas a maior iniquidade que a humanidade tem é negar a palavra de Deus, negar a lei de Deus. A pessoa fala às vezes, não, mas eu creio na palavra. Creio nos mandamentos? Não, o mandamento já passou. Então não, é iniquidade. É iniquidade ser contra a palavra de Deus. Isso é iniquidade que está afastando as pessoas. Porque as pessoas vão inventando, os falsos profetas vão inventando um monte de história, um monte de coisa para agradar Mamon. O que é o Mamon? O amor ao dinheiro. E aí há um grande volume de dinheiro envolvido no meio desses falsos profetas e a verdade de Deus ela fica largada. Veja o que diz aqui, o que significa a palavra iniquidade. O Novo Testamento ele está prioritariamente em grego, e então nós vamos ver agora o que está no original grego. Olha, e por se multiplicar a iniquidade. Veja aqui, ó. A palavra original aqui é anomia. Então, como se Jesus estivesse dizendo, e por aumentar, e por se multiplicar a anomia, o amor de muitos esfriará. Agora, o que quer dizer anomia? Está aqui, olha, no dicionário Strong. A condição daquele que não cumpre a lei. Ou porque não conhece a lei. Ou porque transgride a lei. Desprezo e violação da lei. Iniquidade e maldade. Tudo isso é iniquidade. Mas veja a importância que há de se conhecer a palavra de Deus no teu texto original. Jesus estava dizendo aqui que aumentaria o número de pessoas que seriam contra a lei. Aumentaria o número de pessoas que não observariam a lei de Deus. Esse é um dos erros dos falsos profetas. Ser contra a lei de Deus, dizer que a lei de Deus já foi cumprida e você não precisa cumprir mais, dizer que a lei de Deus foi anulada, dizer que Jesus quebrou a lei, isso tudo é anomia. E é isso que faz com que as pessoas se afastem da presença de Deus. Ok? Então, hoje eu queria dizer isso para você. Há uma importância de sairmos da anomia. Temos que abandonar essa teologia de anomia, de falta de lei e observar os mandamentos de Deus. Nos próximos vídeos, Deus me permitindo, nós faremos um estudo mais aprofundado para conhecermos mais a lei de Deus. Tudo não, né? Mas em cima daquilo que foi abandonado, aquilo que foi escondido da igreja ou dos cristãos, tudo aquilo que foi escondido, o pouquinho que a gente tiver de conhecimento, nós vamos trazer, vamos começar a ler a Bíblia sem esse óculos romano, né? Que é o nome do canal, né? Vamos tirar o óculos romano e nós vamos começar a estudar e entender texto a texto, dentro do contexto, dentro dos costumes e usos e costumes daquela época, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Até mais.